Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Boa noite a todos que vocês estão conectados, acompanhando eu, professor Gabriel Pacheco, e meu grande brother, amigo de longa data, Rogerão Araújo. Rogerão, dá aquela boa noite pra galera aí, Rogerão. Fala pessoal, beleza? Galera, vamos continuar aqui nossas jornada de lives, perfeito? E hoje vamos ter uma dobradinha. Adorei. Uma dobradinha, eu acho que muita gente achou que era receitas de dobradinha, e lá na minha terra a gente chama de panelada, mas é uma dobradinha de assuntos de duas disciplinas, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de sistemas. E espero que vocês gostem aí da nossa parceria de hoje, né? Hoje vai estar bem bacana mesmo, né? Inclusive, quando eu publiquei dobradinha, teve um pessoal que ficou até brincando, né, lá no Instagram, rapaz, mas esse é o objetivo mesmo, né? É fazer essa trocadilha entre a palavra dobradinha, né, e a própria dobradinha que a gente vai fazer aqui em relação às questões, certinho? Olá, Médici Bruno, boa noite, professores, seja muito bem-vindo, Médici. Médici, tô te esperando matriculado, hein, rapaz, na nossa turma de mentoria, viu? Luiz Otávio, quem é esse Luiz Otávio? Oh, meu Deus, quem será? Grande Luiz Grande Otávio, Luiz. tá, nosso brother aí do coração, cara. Quase vizinho nosso aqui, tá aí nos acompanhando, né, Luiz? Seja bem-vindo, galera que estiver olhando a gente aí, galera que estiver assistindo, na verdade, a gente só olhando, não, mas vamos lá, quem estiver assistindo a gente, dê aquele oi, dê aquele olá, fale de qual estado vocês estão conectados, inclusive, para sabermos, né, o como nós estamos conseguindo atingir a galera aí, né, gente, que está disponível aí para trabalhar, certinho? Claro, vou estar lá, muito bom, Médici. E traga mais alunos também, Médici. Isso aqui é interessante, né? Inclusive para que a nossa turma seja um tanto quanto mais, como que eu posso dizer, mais heterogênea, né? Aquele esquema que eu vou falar para vocês, né? A Sim. turma vai trabalhar com uma quantidade maior ou não, mas vai se tornar mais heterogênea até para as discussões, não é? Porque, inclusive, a ideia da mentoria de TI é ter o quê? É literalmente termos aulas ao vivo, é literalmente termos ali o grupo de discussão ativo. Quem já participou dos meus grupos de discussões sabe que os grupos de discussões são ativos mesmos, entendeu? E, inclusive, a realização de simulados com discussão de simulados. Então, quanto mais gente tiver, melhor, porque torna mais heterogênea a discussão, certinho? Olha, ó, Luiz, mandou aí, cara, tá vendo? O Médici já dando um feedback dos artigos que tu tá publicando aí, lá no blog do Rogerão. Ó que massa aí, cara. Top demais, Cara, né? tô muito feliz com essa parceria aí com o Luiz e com a Samantha, cara, porque até falando com o Luiz hoje Uhum, sobre os artigos que eles vêm publicando, né, lá no blog, cara, uhum. tá sensacional, muito bom mesmo, Altíssimo nível, né, Rogerão? muito bom, cara. Certo. Bora fazer uma parada aqui, gente. Antes de mais nada, claro, já tô pedindo para todo mundo, né? Tô vendo que tem 8 nesse momento assistindo e tá entrando mais gente, entrando mais gente. Por favor, apresente-se, fala de onde você está falando, por favor, tudo bem? Ah, outra coisa. Minhas redes sociais, todos os meus, vamos colocar aí, contatos que vocês possam imaginar, estão aqui na descrição do respectivo vídeo, né? Todas as minhas redes sociais, eu coloquei aqui, inclusive podem entrar ali, acessar o meu Instagram, sigam no Instagram, acessem meu grupo do Telegram, tá joia? Sigam minha página ali no Facebook, e logo abaixo tem também todos os contatos que vocês possam imaginar do professor Rogerão Araújo, beleza, gente? E é para fazer a mesma coisa, é para seguir o Rogerão também, inclusive o Rogerão tá com um projeto aí, Rogerão 10K, né? Conta esse negócio aí, Rogério, para nós. Pô, por enquanto é Rogerão K, né? Eu tô com 480 inscritos no meu canal no YouTube, que é o youtube.com.br rgildaraújo, e eu preciso chegar a 1K, ok? Pelo menos a 1K, né? Para ver se consigo chegar numa marcazinha de uma boa quantidade de inscritos, porque por enquanto ainda estou só com 480, né? Mas Simbora, vamos lá. vamos lá que é Rogerão K. mesmo. Fala, Levi. Boa noite, cara. Chegando aí, Boa noite, Levi. Levi. Aluno aí, o Levi, inclusive, né?
Galera, vamos começar a trabalhar. Qual a nossa proposta aqui agora, né? Essa aqui é a primeira dobradinha que a gente vai fazer. Nas duas últimas lives que nós realizamos, uma aqui no meu canal, outra no canal do Rogerão, nós trabalhamos justamente com técnicas de estudo aplicadas à parte da informática e à parte da tecnologia da informação também, né? Um bate-bola bem bacana. Vale a pena vocês assistirem as lives anteriores. E agora nós vamos fazer o quê? Agora, nessa live, nós vamos trabalhar com um projeto de dobradinha. Qual a ideia da dobradinha, certo? Eu e Rogerão, nós temos domínios específicos dentro da tecnologia da informação, certinho? Então, nesse momento, nessa dobradinha, eu vou trabalhar até as 8 horas aproximadamente, com a resolução detalhada e descritiva de algumas questões de gerenciamento de projetos, ok? E o Rogerão vai trabalhar aqui também com a mesma pegada, no que diz respeito a algumas questões ali também de desenvolvimento de sistemas. Para quê? Para que isso aqui se torne algo realmente útil para vocês. Quais são as regras das nossas lives? As nossas lives não são meramente expositivas, tá bom? Não é para que você fique aí simplesmente passivo, eu tô assistindo ali. Cara, bora participar. Se você está aqui conectado, entendeu? O que eu quero que você faça? Se você está aqui conectado, eu quero que você faça o quê? Que você comente. Eu quero que você pergunte, eu quero que você tire dúvidas. Por isso que nós estamos falando de uma live, beleza? Então, nesse exato momento, eu vou começar aqui, não é? Meu site aqui embaixo, né? Já falei dele. Eu vou começar com uma questãozinha aqui de gerenciamento de projetos. Bacana? Como assim uma questãozinha de gerenciamento de projetos, Pachecão? Pois é, né? Eu não falei que era gerenciamento de projetos. Então, a nossa questão aqui vai ser uma questão já sendo trabalhada diretamente com gerenciamento de projetos. E o que eu vou pedir para vocês? Quem estiver assistindo, bora já tentar ler o item e tentar responder. Porque se você errar, bacana, esse aqui é o exato momento que a gente vai aproveitar para quê? Para tu bater ali em cima e corrigir a falha de conhecimento que você possa ter. Combinado? Se você acertar, massa, é sinal que você ali tá cabulosão no assunto, não é verdade? Então, bora lá. Quem tiver aí conectado, olha lá. Acerca da gestão de projetos, o item que se segue. Certinho, gente? Os projetos contemporâneos são empreendimentos independentes, ok? Feitos com recursos próprios, certinho? Tem propósito e objetivos específicos, tem duração ilimitada e resultados multifacetados, certinho? Vamos lá, gente. Primeiro ponto, quando a gente fala de uma questão como essa, né? Quando a gente fala em projetos, como projetos mesmo, no gerenciamento de projetos, você tem que ter em mente que, galera, projeto sempre vai ter características muito específicas de projeto. Qual a primeira característica que você vai ter de um projeto? Primeira característica que você vai ter de um projeto. O teu projeto, ele tem o quê? Início e fim. Tudo bem? Primeira característica, meu projeto tem início e fim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que meu projeto, ele é temporário, tá bom? Segunda característica que eu tenho que levar em consideração quando eu falo de um projeto. Segunda característica que eu vou levar em consideração em relação ao projeto é que o meu projeto, ele vai ter que entregar sempre um resultado singular. E quando eu falo resultados, pela própria definição do PMBOK, quinta, sexta, quarta, terceira, se vier 40ª edição, acredito que essa definição nunca vai mudar, certo? Ele vai falar sempre do quê? Produto, resultado ou serviço único ou singular, ok? Mas existem outras características que as pessoas não levam em consideração quando vão para a prova. E você que está assistindo aqui a nossa live, já vai pegar sua canetinha, papel aí e vai anotar, não é? Todo projeto existe para poder resolver um problema. Então, todo projeto vai ter uma justificativa. Se o teu projeto tem uma justificativa, como que ele resolve esse problema? Esse problema ele vai ser resolvido sendo respondido pelo quê? Pelo atendimento a um objetivo. Você pegou isso? Fez sentido para você? Então, o que acontece? Todo o projeto existe para resolver um problema, então, automaticamente, ele vai ter um objetivo. Quarta característica que você sempre vai ter dentro de projetos. Projetos são trabalhados, executados, literalmente tocados por pessoas, tá bom? Joia. Tendo isso em consideração, a galera já está respondendo aqui, ó. O Médici já sapecou um errado, duração limitada. Pedro Silva, projeto tem início e fim determinados. E o Levi, pela duração ilimitada, eu marcaria errado. Então, gente, esse nosso exercício aqui, nossa primeira questão, ela está errada. Está errada justamente por quê? Vamos lá então. Os projetos contemporâneos são empreendidos independentes, são empreendimentos
independentes, feitos com recursos próprios, ok? Tem propósito e objetivos específicos, além de duração ilimitada e resultados multifacetados, ok? Tá. Primeiro erro que você tem nesse item é justamente a duração ilimitada, né? Que os meninos, inclusive, já marcaram aqui para nós, não foi? Olha lá. Vocês já marcaram aqui para nós que é o primeiro erro evidente, ok? Agora, onde está o segundo erro, Pacheco? Resultados multifacetados. Você vai falar assim, pô, não pode falar essa palavra, isso é uma live, né, Pacheco? Mas, poxa vida, como assim resultados multifacetados não entram? A própria definição de gerenciamento de projetos, ela nos traz ela nos traz o quê? Para entregar um produto, serviço ou resultado singular. Pegaram isso? Pode anotar aí no material de vocês. Não é a primeira vez que a primeira característica, com certeza, né, cai em prova, mas não é a primeira vez que a segunda característica cai em prova, entendeu? E a galera simplesmente responde achando que só tá errado por conta da duração ilimitada. Pegaram essa? Ficou legal? Todo mundo vai falar assim, pô, maneiro, Pacheco. Essa daqui de multifacetado, ninguém pega, mas tu que é aluno meu, agora aprendeu. Belezinha, galera? Nosso gabarito está errado. Rogerão, o que tu tem para poder mandar para a galera, Rogerão? Opa, vamos lá. Vamos pegar aqui no material. Bom, galera, eu vou passar aqui na parte de lógica de programação, ok? Primeiro ponto, eu peguei as questões mais recentes, no caso aí de 2020, né? Eu não peguei, assim, as bancas mais, vamos dizer assim, mais conhecidas, né? Eu peguei, o meu foco foi na questão temporal, de pegar as questões mais recentes. Então, a gente tem aqui uma questão de 2020, do TRE do Pará, e ele fala, né, que a estrutura de controle de fluxo, apresentada logo abaixo, é considerada tecnicamente como sendo... Então, pessoal, o que nós temos, ok? Nós temos enquanto, condição, faz, e um bloco de código, fim do enquanto, perfeito? Então, o que acontece? O que nós temos é uma estrutura de repetição que, enquanto uma condição for satisfeita, nós teremos um conjunto de instruções que serão executados, ok? Aliás, conjunto de instruções que será, né? Porque está falando de conjunto, né? Que será executado. Então, pessoal, esse ponto aqui, ele está falando de um tipo, né, de estrutura que é a de repetição. Mas aí vou aproveitar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Apontador. Pronto. Então, pessoal, nós temos o seguinte. Estrutura sequencial é quando nós temos uma instrução após a outra. Então, aqueles passozinhos tranquilos, né? Leia um número, imprima algo. Então, é aquela sequenciazinha tranquila, passo a passo, um atrás do outro. Só que nós temos também a parte da estrutura condicional, que é quando nós já utilizamos a parte do se. Então, se condição, então algo, né? Fim do se. Ou você pode ter uma estrutura condicional mais completa, que é se, então, alguma coisa, se não, outra coisa, né? Então, a gente tem essa parte mais composta, ok? Nós também temos a estrutura de repetição, que temos vários exemplos, que nós temos o enquanto faça da questão, ok? Nós temos faça até que, onde a condição é feita no final, ela é testada no final da estrutura de repetição. Temos o para faça, ok? E é interessante que temos esses dois tipos, né? Que é o enquanto faça e faça até que são duas estruturas que são parecidas, mas que nós temos algumas diferenças, que no enquanto faça, nós não temos condições de falar que vai ter alguma repetição feita, porque a condição de cara já pode ser falsa, então ele já sai. Só que o
aliás, o faça até que, como a condição é feita embaixo, então nós temos certeza de que pelo menos uma vez essa estrutura de repetição será feita, ok? Será executado um loop. Então, só para a gente poder finalizar aqui, né? A nossa estrutura de repetição que a questão trouxe, que é o enquanto faça, ela é do tipo estrutura de repetição, beleza? Ok? No caso, Pedro Silva, o switch case, ele é condicional também, ok? Ele é condicional também. Ele é um if, né? É um if um pouco mais organizado, para não ficar aquela cadeia de if else grande, né? Então, no caso, você pode utilizar o switch case, que ele é bem mais legível, ele fica bem melhor no seu código do que você utilizar uma cadeia de if else. Beleza, pessoal? Então, bom, então a gente já sabe aqui que é uma questão bem tranquila, uma questão bem fácil de fazer, mas vamos aumentar aqui o nível aqui e passar para a gerência de projeto de novo. Bom, mas a parada dessa estrutura, Rogerão, inclusive essa questão que tu trouxe, é fundamental, que é uma questão, gente, que não cai somente para a área de TI, tá? Exemplo clássico, os cursos que eu tenho gravado para o Banco do Brasil, para os parceiros que eu tenho, né, Casa, IMP, esse tipo de questão é muito frequente e é para o Banco do Brasil, até porque o edital anterior e o próximo vão vir com essa característica, certinho? E só uma curiosidade, né? Quando o Pedro Silva aqui perguntou sobre o switch, eu peguei já em algumas questões, eles perguntando não sobre o switch, mas eles chamando, inclusive, de acordo com aquele livro do Guimarães Laje, lembra, Regional, das antigas, lá da faculdade, o azulzinho? Uhum. Então, ele bota um nome bem curioso nele, que ele bota estrutura condicional multivalorada, né? E eu peguei questões chamando o danado, deu cara... Peraí, eu lembro de ter visto esse nome um tempo, eu fui. Aí quando eu peguei no livro aqui em casa, cara, de onde é que o cara tirou? É o livro da época que eu tava no 2º grau técnico ainda, em 95, para te ter uma ideia. E atualmente o pessoal tem usado esse nome, viu? Só por curiosidade aí. Top demais ter apresentado essa aí, Rogerão. Massa, cara. Boa, bora lá, galera. Vamos para mais uma agora. Agora uma questão do IFAM, né? Tudo questão novinha, né? Tal. Questão de 2018, analista 1, área 5, acerca dos projetos e de suas etapas. Jogo o item subsecutivo com base no PMBOK, 5ª ou 6ª edição. Uma curiosidade muito importante que nós temos nesse exato momento sobre gerenciamento de projetos, né? Sobre gerência de projetos, diretamente falando, galera. Quando você fala de gerenciamento de projetos, quando você fala de gerência de projetos, se não aparecer no teu edital nos dias atuais, que é a 5ª edição ou a 6ª edição, felizmente tu vai ter que saber as duas. Aí tu vai falar assim, mas por que felizmente, Pacheco? Para mim é felizmente. Não, felizmente porque agora você sabe que você tem que saber as duas. Tá joia? Porque o teu avaliador ainda tem abertura para poder trabalhar tanto com a 5ª quanto com a 6ª edição. Então preste muita atenção nisso, tá bom? E as diferenças que você tem entre ambas as edições são o quê? São essenciais. Pacheco, por que você está falando isso e onde que eu poderia obter informações maiores sobre isso? Cara, lá no meu site, eu tô com a mentoria em tecnologia da informação com a turma aberta, entendeu? E um dos módulos que está sendo vendido, inclusive, com módulo avulso, e já confirmado para poder começar daqui um mês e pouquinho, é o de gerenciamento de projetos, tá? E eu trabalho de forma muito intensa esse conteúdo. O Metsa... aqui, ó, tá vendo que o Pedro Silva perguntou? Olha lá que doido, ó. Por isso perguntei, por conta do nome. Tá ligado, Rogerão? Olha lá. Deixa eu ver aqui, cadê? Sacou? Cadê o... a nomenclatura utilizada. Uhum. Cadê? Não tô vendo, não. Do Brasil, na verdade. Esse Rogério é uma bobada, agora que eu vi esse comentário. Né? Ele seria como Punk, o César seria como o Mr. Bison. Rapaz, uma ótima analogia. Isso aqui é Street Fighter, né? Isso aqui, né, velho? Isso aqui é do nosso tempo. Nosso tempo. É que eu aproveitei aí o que o Mets tinha dito, né? Porque, assim, realmente, bancas como IBFC,
o Instituto a OPC, né? A Eu OCP, acho a que é OCP. a OCP, uma coisa assim. Uhum. Esse instituto aí, eles são bancas boas para que para você possa dar uma revisada no seu assunto, né? Você está dando aquela revisada, porque as questões não são muito, não tem muito peguinhas como do CESP, mas aí você consegue revisar bem e quando você está bem maceteado, aí você vai para os chefões, né? Que aí vem o Você vai Mister pro Bison da Bebop. vida, a OCP aí é Eu quase adorei essa aquela. analogia, que adorava jogar Super Nintendo. Ah, pai, bom demais. Não, e o nome do Instituto, a OCPI, parece aquele, bem parecido com a sigla daquela empresa lá do Robocop, né? Que fez o Robocop. Então, OCP, cara. OCP, boa. OCP. Bora voltar aqui para a Então, questão, então. Vamos lá, gente. O que a vamos lá. questão está nos apresentando? Ó, as linhas de base do escopo, do cronograma e dos custos compõem as linhas de base do projeto, utilizadas no planejamento para a elaboração do plano de gerenciamento do projeto. E aí, galera, questão correta ou questão errada? Por favor, podem responder aqui no nosso chat, enquanto eu vou batendo um papo com vocês sobre o quê? Enquanto eu vou batendo um papo justamente sobre linhas de base e sobre tríplice restrição. Você vai falar assim, para, Pacheco, tríplice restrição, bicho, era uma parada que nego falava lá no PMBOK terceira edição. Gente, pois é, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou consultor da área de projetos também, eu sou consultor da área de projetos ágeis, entendeu? E a tríplice restrição nunca morreu. Vocês sabiam disso? Pois é, ela nunca morreu. Não à toa, esse questionamento que está sendo feito aqui é uma relação direta que nós temos entre tríplice restrição e linha de base do teu projeto. Ok? Você vai falar assim, caramba, é sério, Pacheco? É sério, ou seja, ela não é tão trivial como parece ser. Quando você fala, então, da sua linha de base, o que você tem que levar em consideração? Uma linha de base vai ser sempre, absolutamente sempre, algo que está aprovado para poder ser trabalhado no teu projeto naquele respectivo momento. Você entendeu isso? Isso é uma linha de base. Então, quando eu falo de uma linha de base do escopo, o que eu estou falando? É o escopo do teu projeto que está aprovado para poder ser trabalhado naquele exato momento. O escopo do projeto, ele é composto pelo quê, então? Declaração do escopo, ok? Sua estrutura analítica do projeto e seu dicionário de estrutura analítica do projeto. Pode tomar nota aí, galera. Valeu? Beleza, ótimo, maravilha. Pacheco, quando a gente fala da linha de base do cronograma, é o que então? A linha de base do cronograma, ou também chamada em alguns momentos previamente como linha de base do tempo, ela é o quê? Ela é o teu cronograma que está aprovado para ser realizado naquele momento. Entenderam isso? E a sua linha de base de custos? Exatamente, é o custo que está aprovado para poder ser utilizado no teu projeto naquele exato momento. Quando você fala dessas três variáveis, escopo, cronograma e custo, você tem então o quê? Obrigatoriamente um equilíbrio, como se você tivesse um triângulo equilátero, certo? Com três pontas, literalmente três pontas, em que você teria aqui o escopo, você teria o cronograma e o tempo, você teria o custo, certinho? Quando você fala da linha de base do teu projeto, você está falando do quê? Justamente de um equilíbrio perfeito entre essas três variáveis, ao ponto que, se por um acaso você estica a sua linha de base do escopo, o que você acabou de fazer? Você aumentou o trabalho ou você aumentou algo que você tem que entregar, não é verdade? Teu custo e teu tempo continuariam o mesmo? Nunca você teria que aumentar custo, seja para poder pagar hora extra, você teria que aumentar custo, seja para poder contratar mais gente, ou você teria que aumentar de alguma forma o tempo do projeto, o cronograma. Porque, cara, o trabalho aumentou, não tem como eu entregar, tudo bem, aquela coisa que você desejava dentro desse tempo. Então, as linhas de base de escopo do cronograma e dos custos compõem as linhas de base do projeto utilizadas no planejamento para a elaboração do plano de gerenciamento do projeto, com certeza absoluta. Não à toa o seu plano de gerenciamento do projeto, ele vai ser um documento que? Um documento dinâmico, tudo bem? Construído não só no decorrer do seu planejamento do projeto como um todo, retroalimentado frequentemente, e inclusive podendo ser alterado e retroalimentado no decorrer da execução do teu projeto. A partir do momento que você vai verificar o que? Cara, será que meu projeto está fazendo realmente o que tem que fazer? Não, não está. Alterei alguma coisa? Tem uma solicitação de mudança aprovada? Tenho. O que eu faço?
altera o meu plano de gerenciamento do projeto. Bacana? Uma questãozinha correta, muito legal. Deixa eu ver o que a galera falou aqui. O Pedro Silva colocou como correto. O Médici já tinha colocado como correto. E o Levi, escopo e cronograma. Está na fase de planejamento. Pelo menos está no meu resumo. Está correta. Do contrário, já vou atualizar meus papéis aqui. Vamos lá, Levi. Não só escopo e cronograma está no planejamento, mas você tem que levar em consideração também que o teu planejamento do projeto vai levar em consideração também o quê? Os seus custos, tá? Pode anotar isso aí e coloque aí nas suas anotações, por favor, todas essas características que eu trouxe para vocês, do que é uma linha de base e como você trabalha com a sua tríplice restrição. Valeu, galerinha! E aí, Rogerão, tem uma paradinha massa pra galera, hein? Temos sim aqui. Simbora, então. Muda o slide. Passa aí o switch aí. Bom demais. Galera, só aproveitando aí a tríceps. Tríceps. Boa, escopo, boa. Tempo e custo. Então, aqui nós temos por favor, só desconsiderem aí a escrita do professor, né? Esses 3 carinhos aqui, né? Só para poder complementar o que o Pacheco falou, né? Esses 3 carinhos aqui formam, né? Essa tríade, e o resultado dessa tríade traz a qualidade do projeto, né? E essa tríade aqui, ela é afetada pelo risco, ok? E como uma base para tudo isso, nós temos a integração, recursos humanos, comunicação, deixa eu ver o que mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e tá faltando mais um, né, que eu não tô lembrando. Mas é isso aí, galera, porque assim, eu tô enferrujado no PMBOK. Mas, galera, com essa dica aqui, vocês conseguem matar, então, a parte no caso, não sei como é que chama, os grupos de processo, ok, do PMBOK, ok? Então, nós temos a tríade, essa aquisição. Beleza, Pedro Silva, beleza, aquisição. E neste curso, então, galera. Lá. Aí, temos aí, então, uma forma de vocês conseguirem memorizar, ok? Bom, vamos lá para a minha área, né? Porque hoje peguei a área do professor aí, do Pachecão. Relaxa, bicho. Pessoal, temos aqui um algoritmo bem tranquilo, um algoritmo voto. Nós temos as variáveis idade, obrigatório, facultativo, não eleitor, conte e inteiro. Eu vou ser bem rápido para a gente não ficar muito nessa questão, ok? Somente uma explicação rápida aqui sobre esse algoritmo. E nós temos aqui o início do nosso algoritmo e o final dele, ok? No início, a variável i, ela recebe 0. Então, ela inicia com 0. E nós temos uma estrutura de repetição. Aliás, desculpa. Aqui não. Aqui deixa eu só botar aqui a borrachinha. Aí escreva. Quantas pessoas você quer analisar? Então, vamos aqui entrar com 2 pessoas, ok? Leia o valor de conte, que no caso, pessoal, vai ser a quantidade que eu vou citar. Então, vou querer ler 2 pessoas, ok? Aí sim, enquanto, né? Fim do enquanto i, que é 0, é menor ou igual a conte, que é 2, né? Que a gente formou 2, faça. Vamos escrever, escreve na tela do usuário, digita a idade. Aí a pessoa vai digitar um valor para a idade, né, para a variável idade. Se a idade for maior ou igual a 18, ou seja, temos 2 condições, né? Idade menor ou igual a 69, então, eleitor obrigatório. Beleza? Então, vai ser escrito na tela do usuário, eleitor obrigatório. Fim do se. E nós temos outro se. Se a idade for igual a 16, ou idade igual a 17, ou idade maior ou igual a 70, então temos 3, né, condições
mas temos o ou no meio, né? Se for igual a 16 ou a 17 ou maior ou igual a 70, então é facultativo. Agora, se a idade for menor que 16, não é eleitor. Então, pessoal, vejam que nós não temos nenhum contador para quando o cara é eleitor obrigatório, ou eleitor facultativo, ou não eleitor. Ele apenas vai ler a idade que você citou, ok? Aqui no digita a idade, e vai, naquela condição que eu falei, né, que no caso vão ser duas pessoas que serão lidas, né? Então, a primeira pessoa, dependendo da idade dela, vai aparecer a informação na tela, se ele é um eleitor obrigatório, facultativo ou não eleitor. Beleza. Fim do se aqui, cadê o meu mouse? Então, fim do se aqui. O i vai ser, então, ele vai ser, então, incrementado. E recebe ele mesmo, que é 0, mais 1. Então, vai ser 1. Então, i, volta lá para o início. O i, que é 1, ele é menor ou igual a 2? Sim, é. Então, novamente, nós vamos passar pela mesma situação. Vamos digitar a idade e vamos citar, então, a pessoa. Aí o i vai ser ele mesmo, né, que é 1 mais 1, 2. Volta lá para o início do enquanto. I, que é 2, ele é menor ou igual a conte, que é 2 também? Sim, beleza. Então aqui, galera, vocês podem ver que como o i começou com 0, e eu citei que eu quero analisar N pessoas, né? O i começou com 0. Então o i vai ser 0, 1, 2. Ou seja, vamos ter 3 loops, ok? Vamos ter 3 loops para esse estudo de repetição. Perfeito? Galera, aí no finalzinho, né, que quando o i for maior, quando o i for igual a 3, vamos sair do fim do enquanto. Nisso vai ser o seguinte: escreva quantidade de eleitores obrigatório é obrigatório. Depois, a quantidade de eleitores facultativo é facultativo e a quantidade de não eleitor é não eleitor. Só que, galera, essas variáveis, elas somente foram declaradas. Elas não foram utilizadas para contagem. Elas não foram utilizadas para contagem. Então, praticamente aqui, nós teremos o valor 0, porque elas não foram utilizadas para a gente poder contar quantas pessoas, né, são obrigatórios, facultativo ou não eleitor. Perfeito? Bom, com base no algoritmo, o algoritmo mostrará a quantidade total de eleitores obrigatórios, seguido de facultativos e, finalmente, os não eleitores. Pessoal, esse item está errado porque, no caso, nós não tivemos nenhum tipo... Aliás, eu já fui logo direto, né? Desculpa, galera. Era para ter perguntado. Mas assim, galera, esse item está errado porque, como eu expliquei para vocês, não houve uma acumulação de informações para a gente contar quantos são obrigatórios, facultativos e não eleitores. Por isso que esse item está errado por conta disso. O algoritmo simplesmente somente mostrou para cada vez que a gente passou pelo loop da atitude de repetição quem era obrigatório, quem era facultativo ou não eleitor, dependendo da idade que você digitasse. Somente isso, ok? Há um erro de lógica condicional que verifica as idades dos eleitores facultativos de 16, 17 e acima de 70 anos. Pessoal, voltando aqui, nós temos o seguinte: temos idade, a condição de idade maior ou igual a 18 e, beleza? E menor ou igual a 69. Então, ele colocou um range nessa situação. Nós temos o segundo se, que ele falou o seguinte: se a idade for igual a 16 ou 17 ou maior ou igual a 70, então nós temos dois valores discretos, né, 16 e 17, e um range que vai ser depois de 70. Então, se a variável i, a variável idade, cair nessas três situações, cair em uma delas, pelo menos em uma delas, nós teremos, então, o segundo, né, aqui o segundo if vai ser impresso, então, que é facultativo. E, no final, galera, nós temos o seguinte, né, que aqui nós temos 18
o range para 70, aliás, 69, desculpa. Nós temos aqui 16, 17 e acima do 70, perfeito? Que é o segundo if. E nós temos aqui menor que 16, beleza? Ou seja, se a gente for ver, ele fala que há um erro de lógica condicional que verifica as idades dos eleitores facultativos, né, de 16, 17 e acima de 70 anos. Bom, nós vimos que não há nenhum erro de lógica, nem nesse item do 16, 17, 70, e nem na questão do range para os eleitores obrigatórios e nem para os não eleitores que são abaixo de 16. Então, nenhum dos três itens, nem dos três ifs, pessoal, há um erro de lógica, beleza? E, finalmente, perfeito? Finalmente, as instruções dentro do lado de repetição, enquanto, serão executadas e mais, acho que esse item aqui, não sei se é assim, o Gabriel ficou certo, mas eu fiquei com dúvida, pessoal, em relação a esse símbolo aqui. Só que nós vimos que o nosso algoritmo, ele vai rodar, perfeito? De 0 até o valor de conte, porque aqui a gente está utilizando igual. Então, se eu coloquei o valor de conte igual a 2, então o i vai de 0 até 2, porque aqui o i, pessoal, a condição é, enquanto o i for menor ou igual a conte, então vai fazer, ou seja, 0, 1 e 2. Então ele sempre vai fazer um número a mais do que eu solicitei. Se eu quero fazer uma análise de 4 pessoas, então o i vai de 0, 1, 2, 3, 4, ok? Ou seja, 5 vezes. Então sempre vai ser um número a mais porque o i começou com 0. Se o i começasse com 1, pessoal, então seria a quantidade de pessoas analisadas seria igual ao que eu citei lá no conte, beleza? Então por isso que ele colocou um maisinho aqui. Eu acho que isso aqui deve ser o número 1. Então vai ser i mais 1. Então sempre é 0 mais se eu coloquei conte 2, né? Então vai ser 1, 0. Para fazer isso, você precisa... Aqui o Google tenta falar comigo. 0, 1 e 2. Se eu digitei o que o conte vai ser 3, será 0, 1, 2 e 3. Perfeito, galera? Bom, espero que tenha ficado um pouquinho claro aí para vocês. Eu não sei se ficou muito bom essa pegada de algoritmo, mas somente esse símbolozinho aqui que me deixou com uma dúvidazinha, porque não sei se é a questão da fonte que eu utilizei, mas esse último item está correto, ok? Segundo a banca, beleza? Bom, vocês acertaram aí, gostaram da questão? A galera está um pouquinho caladinha agora. A galera se calou. Existe um estresse muito cabuloso no pessoal quando a gente está tentando resolver questão de estrutura de dados. Eu já reparei isso. Tu bota a questão de estrutura de dados, o nego trava ali, cara, fica ali vidrado. Aí o pessoal não quer perder um pedacinho, que quer uma estrutura de dados sequencial, assim, né? Toda a questão que a gente vai trabalhar, pô. Tu viu que até a mulher do Google tentou te apoiar aí, tu viu? Para resolver Ela mandou até que uma pesquisa aqui, para você resolver essa questão. Boa. Mas rola isso mesmo, eu tenho esse mesmo sentimento quando é questão de estrutura de dados. Não adianta, a galera fica... O nego fica vidrado ali, né, cara? Deixa eu perder um pedacinho aqui, eu perco os itens todos, cara. É cabuloso demais. Mas não se preocupa não, que essa aí foi a mais difícil da gente poder explicar, e as restantes vai ser mais tranquila. Top demais, Rogério. Eu gostei bastante, que eu fiquei até prestando atenção aqui, vidradão. E eu acho que é por conta da fonte mesmo, viu, cara? Olha o 2019 lá em cima, nego. Tá vendo? Deve ser um ali também, Uhum. Massa. Gostei, cara. Bora resolver a questãozinha de gerenciamento de projetos agora, Rogerão? A galera tá de olho aí. Graças a Deus, pessoal. Obrigado, Métis, Levi, Pedro, porque eu falei. Essas questões de código demoram um pouquinho em prova.
cara falou que, cara, questão de código, algoritmo, estrutura de dados. Bicho, quando tu tá resolvendo em live, assim, em sala de aula, tu tá resolvendo, você vê que o pessoal tá lacrimejando, assim, porque eles não querem nem piscar. O pessoal, pronto, foi o que o Pedro colocou aqui, se eu piscar eu me enrolo. É pior, cara, o negócio que é extremamente sequencial. Agora só é ruim. Agora só é ruim a questão de você tentar explicar. Pode até trocar também a tela aí, Pachecão. Era só uma observação que é só ruim a gente estar explicando em live, porque a gente não está vendo a reação da galera. Então, a gente não sabe se a galera tá. Ou se a galera tá assim, porra, que questão chata. A gente não sabe qual é a reação da galera, né? Então, mas com certeza, graças a Deus, o pessoal tá acompanhando a gente aqui. Vamos lá para. Mudo, né? Cadê o pessoal? Big Roger, eu tô com uma questão aqui agora, nego, da EMAP, Analista Portuário, Planejamento e Controle de 2018. Tendo em vista que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, certo? Não, gente, isso aqui é só enunciado, relaxa aí. Julga o próximo item. Aí vem o item. Uma forma de gerenciamento de projetos é a adoção da estrutura ou organização matricial, que combina a estrutura funcional e a estrutura por projetos. Uma organização matricial fraca tem como características o menor poder do gerente de projetos e maior poder do gerente funcional para tomar decisões que envolvam projetos. Galera, do que ele está perguntando, Pachecão, seu lindo? Cara, ele está falando justamente disso aqui. Ó. Isso daqui é uma dívida que você tem para a prova. Tudo bem? Isso daqui é uma dívida que você, concurseiro, tem para a prova. Essa planilha aqui ela é uma planilha, né, uma tabela que me traz o cruzamento perfeito entre as suas estruturas organizacionais e as características que você tem do projeto, certo? E essa planilha aqui especificamente, ela é uma planilha apresentada na nossa 5ª edição do PMBOK, ok? Planilha, inclusive, que foi atualizada, certo? E possui algumas diferenças consideráveis, certo? Não é hora que eu explicar para vocês quais são essas diferenças. Quando você vai trabalhar da 6ª edição. Mas uma delas, inclusive, é você ter uma estrutura híbrida, para você ter uma ideia. Uma delas, inclusive, o que você vai ter ali na 6ª edição é a consideração real e focal em que eles colocam o seu escritório de projeto como uma estrutura organizacional. Não mais somente como escritório, escritório de projetos, o que é isso? Oh, meu Deus, é um departamento? Não. Na 6ª edição, inclusive, é considerado aqui na tabela como uma estrutura organizacional. Beleza? Então, o que eu tenho que saber, Pacheco, aqui, nesse exato momento, né, para que eu consiga resolver uma questão que me cobre esse tipo de conteúdo? Galera, o negócio é o seguinte. Daqui para cá, sempre, daqui para cá, nesse sentido, tudo que você for imaginar em relação ao gerente de projeto, em relação à moral do gerente de projeto, em relação ao envolvimento dele na organização, em relação à participação dele em qualquer evento que tiver que diga respeito a um projeto, em relação à disponibilidade de pessoal, em relação à disponibilidade de dinheiro para o teu projeto, daqui para cá sempre vai aumentar. Combinado? Nossa, mas ficou horrível. Inclusive o próprio risco ficou horrível, né? Vamos lá, o cara pega uma mesa digitalizadora para fazer um desenho feio desse, aí não dá, não é? Pô, aqui aumenta, tá vendo? Agora, toda vez que você pegar daqui para cá, todas essas características que estou falando para vocês, no que diz respeito ao gerente de projeto, no que diz respeito à equipe de projeto, no que diz respeito ao moral do gerente de projeto ali dentro, no que diz respeito à grana que tu tem disponível para projeto, entendeu? E quem vai mandar nessa grana diminui. Mas diminui como? Diminui do gerente de projeto justamente para poder correlacionar isso a um gerente funcional. Tudo bem? Aí você vai falar assim, pô, faz todo sentido, né? Se tu tá falando aqui, ó, nesse exato momento, de uma estrutura funcional, a característica da minha estrutura funcional é justamente que quem mande aqui? O meu gerente funcional. Tudo bem? Estão pegando isso? Joia. Só que o que vai acontecer? Você vai chegar em um momento que você vai ter estruturas matriciais. O que são as estruturas matriciais? São estruturas que vão combinar o quê? Que vão combinar características da tua estrutura funcional com a tua
estrutura organizacional orientada por projetos, ou também chamada de projetizada, tá? Pode ficar tranquilo, se aparecendo na tua prova. Tá falando da projetizada, é a mesma coisa, entendeu? Orientada por projetos ou projetizada. Tranquilo? Então a estrutura matricial ela vai ser um cruzamento, onde quando você pega a tua estrutura fraca, você tem o quê? A tua estrutura fraca ela tem uma pegada muito mais intensa em relação ao que é a sua estrutura funcional, e quando você pega a estrutura forte, ela tem o quê? Uma pegada mais intensa daquilo que ela está pertinho aqui, tá vendo? A fraca está mais pertinho da funcional, e a forte está mais pertinho aqui da nossa por projetos. Então a estrutura matricial forte, ela tem uma pegada mais relacionada a projetos. Estão pegando isso? Outras características que eles podem te perguntar em relação à estrutura funcional. Cara, falou que a estrutura funcional é uma estrutura comumente hierarquizada, é uma estrutura comumente especializada. Como assim especializada? Cara, você vai ver que aqui dentro da estrutura funcional, tu tem o desenvolvedor que desenvolve. Nossa, Pacheco, que coisa, pensei que o desenvolvedor fizesse outra coisa. Pois é, quando você fala de estruturas mais inovadoras, um desenvolvedor ele desenvolve, ele estrutura um banco de dados, ele pode fazer um front-end, ele não só fica ali, né, não, Rogério, no back-end ali, ó, Só parecendo digitando. desenvolvendo. Entendeu como? Agora, quando a estrutura funcional, ela tem essa característica. Em contrapartida, a projetizada vai ter qual característica principal? Tudo que você faz ali dentro é o quê? É em prol da formação de uma equipe de projeto que será desfeita quando você finalizar teu projeto. Beleza! Não dá para dar uma aula aqui sobre estruturas organizacionais, mas eu quero aproveitar esse momento para poder ser o mais rico possível. Outro ponto que você precisa decorar quando você olha para essa tabela aqui é justamente a localização dessas palavras aqui, ó. E como que eu vou trabalhar com vocês aqui? Cara, trabalha a localização dessas palavras de forma espacial, nego. Olha aqui, ó. Tá vendo essa imagem que eu tô fazendo aqui para vocês? Vocês vão ver que é a mesma palavra que aparece em cada uma dessas marcações que eu tô fazendo aqui para vocês, que eu tô rodeando. Vocês estão vendo isso? Olha lá, ó, baixa moderada, quando você tá falando aqui, ó, da autoridade, do gerente de projeto, disponibilidade de recursos, tá vendo? Lá na balanceada. Vocês vão ver que isso aqui, eu não vou ficar marcando tudo aqui, mas vocês vão ver que essa distribuição espacial, ela é padronizada na própria tabela. Então aqui eu quero que vocês peguem o quê? Sabe aquela inteligência, aquela memória fotográfica tua? Bota para jogo. Coloca isso aqui na tua frente, apague, tente escrever de novo, olha do lado, pá, decorei, não decorei ou não, para poder saber onde que isso aqui está localizado. Sabe por quê? Porque esse tipo de questão aqui está correta, e é um tipo de questão, gente, que é padrão deles perguntarem justamente isso. Ó. Uma forma de gerenciamento de projetos é a adoção de uma estrutura organizacional, organização matricial? Sim, quando eles falam da matricial de uma forma geral, somente como matricial, o que, que eu tenho que levar em consideração nesse exato momento, Pacheco? Eu vou ter que levar em consideração a minha matricial balanceada. Vou até dar uma limpada aqui, quem trabalha comigo sabe que eu não gosto de tela suja, né? Que vai ser aqui a minha balanceada, entendeu? Aí ele continua, que combina a estrutura funcional e a estrutura por projetos. Tá certo até agora? Com certeza tá certo. Uma organização matricial, aí ele fala depois da fraca, tá vendo que ele fala da matricial geral, fala, pô, na matricial como um todo, sim, eu vou combinar de um lado para o outro, não é isso que está acontecendo? Agora, quando eu falo da fraca, tem como características o menor poder do nosso GP, do nosso gerente de projetos, e maior poder do gerente funcional para tomar decisões que envolvam os projetos? E aí, gente, quando a gente fala aqui, ó, da autoridade no meu gerente de projetos, o gerente de projeto é limitado, né? E por que que ele tem a sua autoridade limitada? Adivinha por quê? Exatamente pelo que acabou de afirmar. Olha lá, ó. Ele tem menor poder e o maior poder vai para quem? Para o gerente funcional. Lembra das setas que o professor desenhou? Pois é disso que ele está falando. Item corretíssimo. E galera, cadê a participação? Não vi ninguém participando, não vi ninguém respondendo. Ô, Rogério, na próxima vez a gente grava um vídeo e deixa disponível aqui, ó. Tá vendo? É, o pessoal tá... Pô, bora participar, galera. Bora resolver as questões aí, tá? Vamos passar aqui agora, bate-bola direto de volta pro Rogerão. Mais uma questãozinha aí de desenvolvimento de sistema. Sente o sarrafo, nego. Bom, pessoal, vamos aqui para a estrutura de dados. Essa parte é um pouco mais tranquila, então
mais ou menos, né? Porque nem tudo é tranquilo. Mas, pessoal, vamos fazer aqui uma revisãozinha boa, bacana. É o seguinte: uma estrutura de dados é uma coleção tanto de valores quanto de operações. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura de dados que é tipicamente do tipo FIFO, First In, First Out, beleza? Então, o que acontece? Eu vou passar aqui para revisão. Filas. Pessoal, fila de banco. Quando eu vou pagar uma conta, né? Eu chego lá e pergunto, quem é o último da fila? Aí o cara fala, sou eu. Então, eu vou me inserir, no bom sentido da palavra, atrás do último. Então, eu vou ser inserido na fila, beleza? Eu vou ser inserido na fila atrás do último, perfeito? E o cara que está lá na frente, ok? Ele vai ser o primeiro a ser atendido, perfeito? Ok? Ou seja, a inserção em uma fila acontece no final, ok? No final da fila, e a remoção de um elemento em uma fila acontece no início. Então, o primeiro cara que entrou, first in, ele é o primeiro cara a sair, first out. Perfeito? Ok? E nós temos um princípio análogo, porque muitas vezes as bancas podem cobrar isso de vocês. Se eu tenho que o primeiro que entrou, o cara que está mais tempo na fila, vai ser o cara que vai ser o primeiro a ser atendido, né? O primeiro elemento que vai ser retirado, então tem o seguinte: o último cara que entrou será o último a sair. Ou seja, o elemento mais recente, ele vai ser o último a ser retirado da estrutura. Então, o que acontece? As listas, pessoal, tanto as sequenciais, que você pode fazer por arrays, ou encadeadas, você pode retirar e remover, inserir em qualquer parte, ok? Qualquer parte das listas. Não há princípios para serem seguidos nas listas, perfeito? Não há princípios. Só que as filas e pilhas são tipos especiais, de listas que seguem princípios. Então, no caso da fila, é o FIFO, First In, First Out, que nós temos como análogo o LILO, que é o Last In e Last Out, perfeito? Então, a questão ficou tranquila, e eu até aproveito para falar o seguinte: a pilha é uma estrutura de dados baseada no princípio LIFO, o último que entrou é o primeiro a sair, que fundamentalmente tem duas operações básicas que são. Então, pessoal, só para a gente poder aproveitar aqui e fazer um combo de duas questões para a gente poder passar depois pro Olha o Rogerão de trapaça, me deu pança, hein, bicho? Não, é para a gente aproveitar logo, assim, rapidinho, é uma explicação uma explicação rápida. Galera, somente para a gente aproveitar essas... Aí, tô trapaceando. Somente para a gente poder aproveitar esse gancho de princípios, tanto a fila quanto a pilha são tipos especiais de listas, que são listas que seguem princípios. As filas são listas que seguem o princípio de FIFO, né? First In, First Out. Já as pilhas, pessoal, é o seguinte: a pilha nada mais é do que uma pilha de prato sujo. Então você pega um prato, coloca lá na sua pia. Você vai com preguiça de lavar o prato, você pega o outro prato limpo, suja ele, coloca em cima lá da sua pilha. E você vai empilhando até o momento que você fala assim: cara, eu vou lavar esses pratos. Então, o que acontece? O último prato que está lá no topo, ele vai ser o primeiro a ser retirado. Ou seja, o último prato que entrou, é o primeiro a ser retirado, perfeito? O último elemento, o elemento mais recente, que entrou nessa estrutura, vai ser o elemento que vai ser retirado primeiro. Então, você pode utilizar as pilhas, pessoal, por exemplo, para navegações de páginas.
onde você pode fazer o seguinte, você acessou aqui a página da UOL. Depois, no mesma janela, você acessou YouTube. Na mesma janela, você acessou Facebook. E aí você quer voltar. Então, quando você vai voltar, você sai do Facebook para o YouTube, depois para o UOL, que foi o primeiro elemento, o elemento base. Então, vocês vejam que as pilhas, né, são utilizadas em várias situações, ok? E o princípio análogo da pilha seria o seguinte: o primeiro elemento, que é o elemento base, que entrou, será o último a ser retirado, porque ele está lá na base. Não tem como eu retirar um prato sujo lá da base. Eu tenho que pegar toda a estrutura, né, de prato sujo para tirar o prato lá da base, né? A não ser que seja um prato especial que você recebeu da sua vozinha, sei lá, um prato preferido. Mas, galera, é sempre o seguinte: o último elemento que entrou vai ser o primeiro a ser retirado quando você for lavar sua pilha, ok? De prato sujo, ok? Levi, isso, exatamente. Na pilha, a inserção e remoção acontece apenas em uma extremidade. Na fila, nós inserimos no final e retiramos do início, ok? Já na pilha, tanto a inserção quanto a remoção no mesmo ponto, que é o topo. Então, nós temos dois elementos principais: a base, o elemento base, que é o primeiro elemento, e o elemento topo. Então, quando você tira o topo, o penúltimo elemento, ele vai se transformar no topo da pilha, perfeito? Então, nós temos algumas operações, que é criar pilha, né? O push, que é para você empilhar, é para você adicionar um elemento na pilha, perfeito? E o pop, que é para você retirar. Então, push para empilhar e o pop para desempilhar, ok? E no caso, então, aí temos o top, para você saber quem está no topo da pilha. Temos também para saber se a pilha está vazia, entre outras, né, operações. Mas as duas operações principais de uma pilha é o push para inserir e o pop para retirar. Mads, eu não entendi a sua dúvida. Lista encadeada, não entendi a sua dúvida. Não, nas listas, pessoal, nas listas não há princípios. Você pode tanto retirar, inserir, você pode fazer isso tanto nas extremidades ou qualquer uma dos locais de uma lista. Não há uma ordem, um princípio. Já filas e pilhas, que são tipos especiais, são estruturas lineares que são tipos especiais de listas. Aí sim, aí você tem que seguir a questão de princípios. Nas listas, né? Agora vendo aqui sua pergunta, nas listas não há princípios, não há princípios de inserção ou remoção. Tanto que as listas encadeadas, nós temos o valor, né, do elemento e um ponteirozinho que aponta para o próximo. Então, dessa forma, você pode encontrar na estrutura onde você quer inserir um elemento. Você pode inserir um elemento em qualquer parte de uma lista. Você pode retirar um elemento também em qualquer parte de uma lista. Então, você vai ter que ter meio que um jogo de cintura para fazer com que o próximo aponte para o próximo do próximo. Então, tem toda aquela brincadeirazinha que não dá para, pelo tempo que a gente tem pouco tempo, né? Não dá para a gente falar aqui agora, mas é isso, pessoal. A questão é que nós temos princípios nas filas e pilhas e nas listas, que são, vamos dizer assim, a estrutura mãe dessas duas. Nós não precisamos seguir princípios, podemos inserir e remover em qualquer parte de uma lista. Beleza? Passando a bola aí pro meu amigo Pacheco. Top demais, Rogerão. Gente, inclusive, reforçando esse tópico que o Rogerão está trabalhando, estava no edital anterior do Banco do Brasil, viu? Só para vocês aí, quem não for da área de TI que estiver assistindo a gente, esse tópico estava no edital do Banco do Brasil e caiu na prova, entendeu? Então é bem importante que vocês prestem bastante atenção nesse ponto mesmo. Pessoal, eu tenho um limite de horário aqui, porque eu tenho um outro evento
às 8h15, né? Ainda bem, graças a Papai do Céu, ao Criador, a agenda do professor está bem cheinha de coisa para fazer, né? Ainda bem mesmo, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu teria aqui mais 3 questões, só que eu vou ter que me ater a resolver somente mais uma, tá bom? É uma que fala sobre lições aprendidas, né? A que está aqui na tela de vocês, não quer dizer que eu vou parar de resolver questão de forma alguma, tá? Vocês podem ficar tranquilos. É muito pelo contrário. O foco que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, inclusive, é realizar a postagem de 2 vídeos semanais, certinho? Esses vídeos estão sendo postados terças e quintas ou terças e sextas. Depende do vídeo que eu for postar, mas eu vou tentar fechar sempre essa frequência para ser trabalhada terças e quintas, tá? Tô tentando fazer isso de uma forma mais intensa, beleza? Seja em live, seja em vídeos que eu for acabar postando. Outro ponto, Pacheco, tô assistindo tuas aulas, tô assistindo tuas lives, fiquei com dúvida sobre algum assunto. Galera, eu tenho cursos gravados em diversos parceiros de negócio, tá? Eu tenho cursos gravados em MP Concursos, tenho um curso gravado na Casa do Concurseiro, tenho curso gravado, gente, Portal Silvio Sandi, tenho curso gravado no CPC Concursos e tenho agora a mentoria que eu estou abrindo, por quê? Para poder ter aquele atendimento mais personalizado, mais abraçado mesmo com vocês, tá ok? Mesmo que vocês não gostem de abraço, eu vou forçar um abraço com vocês nessa mentoria, pode ficar tranquilos. Então aqui o que a gente está trabalhando é o quê? Não é só uma, vamos colocar ali para vocês sentirem um doce, não é. O foco aqui é trabalhar um conteúdo completo, não é verdade? Em formato de live, mas se você está vendo que aqui não está batendo, não está indo, não está fluindo, eu já te dei aqui diversos pontos, diversos locais de parceiros, inclusive o meu site, que vocês podem recorrer para poder encontrar esse conteúdo, beleza? E inclusive, Pacheco, quero questões. Cara, eu tô lá no Tec Concursos agora, tá bom? Eu tô lá agora comentando questões de tecnologia da informação da forma intensa. Você pode ir para lá também, que também tem como você continuar teu estudo por lá, beleza? Por que eu tô falando isso? Tem gente que às vezes entra na live pensando, cara, vou sair dali sabendo de tudo. Não, não é assim que funciona. Uma live tem um tempo restrito, né? Não, Rogerão? E a gente consegue trabalhar com diversos pontos, mas não todos os pontos, beleza? Blá, blá, blá. Pedro, muito boa essa dobradinha, Pacheco. Pedro, a gente está querendo repetir a cada 2 semanas, não é isso, Rogerão? A cada 15 dias. Isso. Eu estou querendo fazer isso aqui com o Rogerão que me convidou para a primeira live nesse formato aí de parceria. Topei, o negócio deu certo. A gente quer seguir agora adiante, até quando não tiver mais assunto, que eu duvido muito, porque tecnologia da informação e informática tem coisa pra caramba para a gente poder trabalhar. Porra, bicho. O Médici Bruno, questão correta, e o Levi Guarizi, né? Desculpa, eu sempre erro o sobrenome, cara, perdão. Eu marcaria correta essa questão. Então, bora para a questão. Eu tenho como resolver somente essa aqui agora, por conta do outro evento que eu tenho, tá, gente? Acerca dos projetos e de suas etapas, julga o item subsecutivo com base no guia PMBOK. Documentar as lições aprendidas, arquivar documentos importantes para consultas futuras, realizar a avaliação dos membros da equipe do projeto e liberar os recursos utilizados no projeto são ações características do encerramento do projeto. Gente, vamos lá então. Quando você pega o encerramento do projeto, muitas pessoas acreditam que ali no grupo de processos de encerramento, certinho, na 5ª edição nós tínhamos ali 2 processos, na 6ª edição somente um agora, uma diferença que pouca gente repara, né? Acaba passando batido nisso, nego vem, cobre prova e pô, te derruba, certo? Mas muita gente acredita que encerrar projeto é fazer o quê? Encerrar projeto é, pô, assinei um documento, acabei de fazer e vou, um abraço. Tudo bem? Agora, quando você fala do encerramento de projeto real, pelo gerenciamento de projetos, isso eu estou falando do PMBOK, eu estou falando do Prince 2, eu estou falando do ZOP, entendeu? Qualquer tipo de framework ou abordagem metodológica que tu for trabalhar, certo? Sempre, no encerramento de projeto, o primeiro ponto que você tem que considerar, todas as lições aprendidas que foram coletadas, isso é um ponto focal também, lições aprendidas são coletadas no decorrer do seu projeto. Então, todas as lições aprendidas que foram coletadas no decorrer do teu projeto, elas agora precisam ser o quê? Documentadas e compiladas. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, a gente já coloca aqui, ó, isso aqui já coloca como certo.
Arquivar documentos importantes para consultas futuras. Joia, isso mesmo, não é? Existem pontos que você vai trabalhar dentro da sua organização, inclusive que são entradas para a maioria dos seus processos, que são o quê? Justamente os documentos importantes que você teve no teu projeto, adicionado dos seus processos, adicionado das suas metodologias. Isso aqui também vai ser arquivado e é no encerramento do projeto. Realizar a avaliação dos membros da equipe. Tá batendo também, porque é nesse momento que você para e fala o seguinte: o membro tal teve a respectiva característica, o membro tal teve a respectiva característica, esse membro se adequa mais a tal ponto ou não. Tá certo. Liberar os recursos utilizados. Esses recursos utilizados, inclusive, prestem muita atenção, sabe por quê? Isso aqui continua válido para a sexta edição, mas quando a gente falava em recursos, simplesmente, lá atrás, na quinta edição, eles chamavam de recursos humanos. E na sexta edição, recursos humanos e recursos utilizados, como computadores, sala, tudo que você possa imaginar, é chamado somente de recursos nesse exato momento. Entendeu? No projeto, são ações características do encerramento do projeto? São. E fora isso, se você fala da quinta edição, cara, dica de prova, sagaz de cair em prova da Banca CESP, Sebrasp, porque eles adoram esse tipo de questionamento. Na quinta edição, você ainda tinha o quê? O encerramento das aquisições como um processo explícito. Aí tu vai falar, e na sexta edição? Ele não existe mais, porque na sexta edição, ele agora já começa a considerar o encerramento das aquisições como algo obrigatório do quê? Do processo de encerrar projeto, sendo que coisas específicas já foram trabalhadas lá no monitoramento e controle quando você fala da tua aquisição. Vocês sabiam disso? Questãozinha específica, literalmente característica da Banca CESP para cair novamente. Levi, você acertou. Vamos lá então. O Médici acertou também. Levi, aproveito para parabenizar a live. Esse formato de dobradinha ficou show de bola. E Levi, eu gostei desse formato também, sabe por quê? A primeira dobradinha que eu fiz de questão foi com o professor de língua portuguesa, o Pedro Henrique, que é parceirão de negócio também. E o mais legal foi o quê? Não causa aquele enjoo, né, não, Rogerão? Não fica aquele negócio só desenvolvimento, 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 desenvolvimento. Ou então não fica aquela parada também de ser só, como é que se fala? De estar falando o tempo todo só sobre. Não voltou aqui, não. De estar falando o tempo todo só sobre gerenciamento de projetos, gerenciamento de projetos. Muito pelo contrário, a gente fica nesse bate-bola, vai para lá, para cá, vai para lá, para cá, vai para lá, para cá. Bicho, fica muito mais dinâmico e interativo. E eu senti isso lá na live que eu fiz com o PH, né? Por isso que a gente acabou realizando essa aqui. E já que vocês gostaram, inclusive, eu quero realizar outras. O que tu acha, Rogerão? Cara, até porque também tem algumas questões que faltaram aqui na parte de PO e uma só de árvores, mas não vai dar tempo mesmo. Mas vamos fazer outro, cara, porque na próxima eu posso pegar e fazer um pouco mais de PO, por exemplo, para a gente colocar mais questões de PO, porque tem muitas particularidades interessantes. E eu acho que a próxima dobradinha, na minha parte, seria programação orientada a objetos. E aí a gente poderia fazer isso aí, poderia fazer nesse ponto aí, ou eu poderia até também continuar com também algumas questões aqui que estão faltando de estudo de dados. Mas, cara, para mim, a gente pode ver essa parte de PO, por exemplo, e a gente fizer uma nossa próxima dobradinha, continuando com desenvolvimento de sistemas ainda. Eu ainda vou escolher aqui, vamos ver se eu continuo com projetos ou não. Vou causar uma expectativa de curiosidade na galera. Daí, né? Vamos lá então, pessoal. Pontos que eu vou pedir aqui para a gente poder finalizar. Chamem mais pessoas para poder participar dessas lives. Vocês viram quão rico, né, de conhecimento, quão ricas de conhecimento essas lives estão sendo, quanto que elas são. Então vale muito a pena. Chame mais pessoas, porque eu quero ver isso aqui pipocando mais que a live do Bruno e Marrone. É sério mesmo. É isso que eu quero ver aqui nesse exato momento. Ok? E se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no canal do Rogerão.
todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Estão aqui na descrição da respectiva live. Bacana? Massa demais a aula de hoje, fazendo os exercícios dos últimos anos. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Médici. Rogerão e galera que está assistindo a gente, eu vou ficando por aqui, que eu tenho que reconectar em 2 minutos aqui em outro evento. Beleza, então. Obrigado. Pessoal, um forte abraço. Pachecão, mais uma vez, obrigado aí pela nossa parceria, e pode correr lá que aqui a missão já foi cumprida. Valeu aí, Médici, Levi, acabei de ver de novo, questão com explicação bem detalhada, esse é o foco. E Levi, parabéns, excelente trabalho. Obrigadão, gente. Até mais. Desconectando. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau.